Estamos de volta com o Campo Aberto aqui abordando esse tema importante, esse levantamento, né, de quais seriam os impactos econômicos e sociais do banimento dessa atividade, claro. E a gente recebe aqui o doutor Elvino Carvalho Mendonça. Doutor, quais seriam, de fato, os impactos disso? Mas vamos falar um pouquinho de números, né? Qual foi a metodologia usada por vocês? Vamos falar um pouquinho desses números. Cláudio, nós utilizamos estatística, tá certo? E dentro da economia, nós utilizamos a econometria, que são métodos estatísticos para medir quais são os reais impactos. Nós fizemos um estudo para 4 culturas: cultura do algodão, cultura da soja, cultura do arroz e cultura da cana-de-açúcar. Por que essas 4 culturas? Porque são culturas que dependem fundamentalmente da pulverização aérea. Não tem como você fazer pulverização, por exemplo, no canavial. Você vai produzir o amassamento, a produtividade vai ser impossível de ser feita, tá certo? Nós dividimos o trabalho em 2 partes. Primeiro, para mostrar como é importante os defensivos e depois para mostrar como é importante a pulverização aérea. Então, a lei atual de defensivos agrícolas, ela é de 89. Tá certo? Nós fizemos um exercício onde a gente considerou, suponha que não existisse essa lei, qual seria o impacto dela sobre as exportações, por exemplo, e a renda, por exemplo, e a produtividade. Um dos resultados que nós temos é, por exemplo, se essa lei não tivesse entrado, não tivesse organizado esse mercado, o volume exportado de soja seria 15% menor do que com a lei, tá certo? Mas radical ainda seria o de algodão. O algodão praticamente desapareceria, seria 67% do volume exportado, perderia. E a gente tem que lembrar também, já que o senhor falou do algodão, a região produtora de algodão hoje, a mais forte é Centro-Oeste e Nordeste. Exato. Pessoas, né, que dependem essencialmente dessa renda. Essencialmente dessa renda, exatamente. E aí nós fizemos depois, para ver essa parte de renda que você está falando, nós fizemos qual seria o impacto se eu banisse a pulverização de defensivos agrícolas. E aí os números são mais estarrecedores. Nós fizemos essa previsão de 18 a 2022. Suponha que em 18 não houvesse mais aviação. Olha para o resultado que eu vou lhe dizer. A soja, se fosse banido hoje, em 2018, você teria uma queda de 15 vezes a exportação se você tivesse mantido a aviação. Mas tem um número pior ainda. No arroz, seria o seguinte: as exportações de arroz sem banimento seriam 60% 60 vezes superior a com banimento. Ou seja, se você banisse a aviação agrícola, você ficaria muito pior, tá certo? E esse é um exercício. E qual é o impacto disso na renda, né? Nós estimamos a equação de produtividade, equação de renda, equação de exportação e equação de distribuição de renda. O impacto é devastador, tá certo? Você observa em todas as regiões do país, principalmente na região Nordeste e na região Centro-Oeste, uma queda agressiva das exportações, da renda daquela população que basicamente é a mais necessitada e que necessita da renda da agricultura. Agora, percebe-se que é um movimento político, que é um movimento impressionante como para colocar a própria população, né, a tomar uma decisão que não faz o menor sentido. Qual que o senhor acha que é o grande, digamos, o incentivador? Por que de tudo isso? Na verdade, Cláudio, a gente não enveredou por esse lado, mas a gente poderia imaginar, talvez, alguns interesses, né? Eu pergunto isso, só queria saber exatamente a sua reação, porque o efeito seria devastador. Então eu fico aqui tentando imaginar como uma pessoa, como um parlamentar, como um presidente de uma ONG, ou sei lá, como alguém em sã consciência defenderia um projeto desses. Não faz o menor sentido. Ele traria um prejuízo social extremamente grande. Esqueça o econômico.
né? Não vamos pesar apenas o econômico, mas o prejuízo social seria devastador, principalmente para aqueles mais necessitados. É essa a minha grande dificuldade de entender tudo isso. Mas eu acho, Cláudio, que na verdade o que falta é informação correta. O que falta é informação correta. E essa é uma excelente oportunidade de a gente levar essa informação adiante. Exatamente. Essa informação, a informação do impacto econômico e social, como os números que nós passamos. Ou seja, você teria problemas na renda, você teria problemas na exportação, problema na produtividade. Mas nós precisamos vender essa informação de forma correta. O problema é que a informação não é vendida de forma correta. O problema é que as pessoas, de uma maneira geral, elas acham que o defensivo, que o agrotóxico, pelo próprio nome, ele já é agressivo por si só. Mas ele não é agressivo por si só, né? Existe a tecnologia, existem novos defensivos, e esses novos defensivos têm que ser trabalhados e têm que entrar na economia brasileira para que a gente possa aumentar a produtividade, aumentar a renda e aumentar a riqueza do país. Tá certo. Bom, esse trabalho, né, esses dados, eles estarão disponíveis, acessíveis à população em algum portal? Esse é um trabalho que nós desenvolvemos, né, em conjunto com a Singenta e com as associações, com a Única e com a Abrapa, a ProSoja e a Abras. Nós ainda estamos assim inclusive numa fase, com o SINDAG também, né? Com o SINDAG também, exatamente. E assim, a gente está numa fase, já passou da fase embrionária, nós estamos numa fase intermediária, possivelmente a gente vai disponibilizar esses dados para o grande público, sim, com certeza. Até porque esse trabalho, no nosso entender, eu acho que no entender da Singenta e de todos esses grupos do SINDAG, tem que vir à tona e tem que estar na mão dos parlamentares para que eles possam utilizar isso de forma correta. Tá certo. Bom, a gente vai para um rápido break. Na volta, a gente segue com mais informações muito importantes a respeito desse levantamento, né? É um verdadeiro raio-x do que seria caso esses projetos fossem aprovados. A gente volta já.